Meu nome é Camilo, eu sou neurologista, atendo em Betim, Minas Gerais. Então, o medo de estar utilizando a plataforma da forma correta, o receio do ponto de vista jurídico, né, que se realmente o que eu estava fazendo estava tendo um respaldo, teria um respaldo jurídico em relação a isso, o receio de o que os pacientes iriam achar, qual tipo de leitura que meus pacientes teriam com relação à telemedicina, mas muito em cima do preconceito de colegas nossos de que achava que telemedicina não era medicina, que quem exercia a telemedicina estava fazendo algo pela metade. E a gente tem observado claramente ao longo desses 2 últimos anos que a telemedicina ela não distancia o médico do paciente, né? Pelo contrário, a visão que eu tenho, e isso a gente já conversou muito, né, Asdrubal, é que a telemedicina aproxima, né? Aproxima muito o paciente do médico. A forma como às vezes isso acontecia, sim, era uma forma que não tinha um respaldo jurídico tão grande. Aquelas trocas de mensagem por WhatsApp, aquelas mensagens de áudio, um e-mail respondido, uma análise de um exame também. Então, na verdade, o problema todo ocorria antes da regulamentação da telemedicina. O risco jurídico ele estava acontecendo antes. Agora Uhum. as coisas são mais claras, mais seguras para o médico, para o paciente, que é importante dizer isso. É seguro para o paciente. A forma como o médico atende o paciente segue uma série de normas, seguranças de dados. Então, existe os dois lados que são importantes, né? Tanto para o médico quanto para o paciente. Na neurologia, o exame físico tem um papel muito importante, isso é fato. A anamnese, dentro da medicina, ela é fundamental, quer dizer, a entrevista que o médico vai ter com o paciente. E a anamnese na telemedicina, além daqueles cuidados que eu já tenho na consulta presencial, eu coloco um plus, né? Eu coloco um extra nela. Então, as consultas por telemedicina, minha até são mais longas do que as consultas presenciais, porque eu tento destrinchar ao máximo a queixa, mais até do que na consulta presencial. Isso auxilia muito, né? Então, uma anamnese bem feita, para nós médicos mais experientes, ela tem um papel assim muito grande mesmo. E o exame neurológico, existe limitações por enquanto, né, mais por questão de tecnologia, mas muita coisa pode ser avaliada, interpretada durante uma teleconsulta. Então, o estado da consciência, o nível da consciência, alguns pares cranianos eles são possíveis de ser analisados, a oculomotricidade, a mímica facial, o exame de força também ele é possível de ser feito até um ponto, afinal de contas, você tem como analisar a força contra a gravidade, pedir o paciente para estender os braços. A marcha também, eu tento sempre analisar a marcha com auxílio de um familiar que esteja junto com o paciente. Eu peço para ele se posicionar a câmera para ver como que o paciente está caminhando. O equilíbrio também ele pode ser analisado durante a marcha. Então, o exame através da telemedicina ele é possível sim, e eu digo até com uma certa riqueza, tremores, né? O tremor de postural, tremor de ação, tem como ser analisado. O mini exame do estado mental, eu que trabalho muito com essa área de pacientes com queixas cognitivas, então o mini mental, ele é totalmente possível de ser feito, ele faz parte do exame neurológico. Algumas partes do mini mental são até interessante, o exame neurológico, ele é até mais interativo, por exemplo, você pede para o paciente escrever uma frase, tira uma foto, me Uhum. mostra a frase que você está tirando, teste do relógio, faz o desenho do relógio, coloca os números, coloca o ponteiro, tira uma foto, me mostra como é que está. Então, existe
limitações, mas também existe algumas partes do neuroexame que são muito bem feitas através dessa forma de comunicação, de análise. E aquilo que realmente for necessário ser examinado de forma presencial, você vai falar com o paciente, olha, realmente existe uma limitação no seu caso, eu preciso te examinar presencialmente, ou você procurar um colega para te examinar, né, dentro da especialidade. Os pacientes querem que nós, médicos, atendamos dessa forma, eles querem que a gente faça telemedicina. É uma demanda que está acontecendo no meu consultório, eu imagino que no seu também, de outros colegas. Então, os pacientes pedem, ô doutor, você faz consulta por telemedicina? Sim, faço consulta por telemedicina. Ah, que bom, doutor, porque eu vou viajar daqui 2 semanas, eu vou mudar de estado e eu não queria trocar de médico. Então, você pode manter meu acompanhamento pela telemedicina? Ou, doutor, eu moro numa cidade um pouco mais distante, tem como fazer uma consulta presencial e outra online? Então, é uma demanda, é algo que os pacientes estão querendo. E como eu disse antes, e como eu falo há vários e vários meses, a telemedicina aproxima o médico do paciente. Os pacientes adoram a consulta. A gente está basicamente criando, né, o terreno, né? A gente está preparando o terreno, plantando, adubando. Então, a gente está criando os processos todos. Então, vamos dizer assim, começando do zero, né? É igual aqueles livros de semiologia lá antigos, né? E aquelas descrições de sinais. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, adaptando a medicina dentro dessa nova realidade da medicina. A medicina não vai deixar de ser medicina, a teleconsulta é uma consulta. A gente está atendendo o paciente, a gente está tentando resolver o problema dele. Através da teleconsulta, a gente tem condição de fazer uma prescrição, uma solicitação de um exame, um atestado, um relatório. Então, a teleconsulta, é uma consulta médica. Houve, sim, um aumento do número de pacientes atendidos por mês, pacientes total, né? Atualmente, a telemedicina, para mim, representa de 5 a 10% do meu faturamento. Então, quer dizer, era algo que, por assim dizer, não existia, né? Um dinheiro que, então, ela me permitiu esse ganho, né? Pensando por esse lado, né? Financeiro, que é algo importante para nós médicos, né? E eu até estava fazendo aqui tendo um pensamento que muitos colegas reclamam de plantões, e eu acho que a telemedicina é uma forma de nós, médicos, abandonarmos plantões. Por exemplo, você aumentando alguns horários de consulta fora do horário comercial, alguns dias da semana, você pode conseguir ganhar o valor bem próximo ao valor de uma consulta, de um plantão, com as vantagens, né, da telemedicina. Quer dizer, você não está naquele estresse que é o plantão, aquele desgaste de passar uma noite acordado. Então, a telemedicina tem essa possibilidade de ser uma forma de renda extra ou substitutiva, né? Ou substituir uma renda pré-existente que não satisfaz muito ao médico. Às vezes Então, não está satisfazendo porque ele tem que se deslocar para outra cidade, né? sim, é Realmente, né? cansativo. Eu Tem isso, é mesmo já dei cansativo dormir plantão. fora de casa, né? Eu já dei plantão a 100 quilômetros da minha casa, então ter que me Uhum, deslocar, ter que retornar, todo o risco advém, né? Quer dizer, eu saio de um plantão de noite, retornar para minha casa a 100 quilômetros de distância, e existe um risco em cima disso. Passei a exato. noite toda acordado. Atualmente, 5 a 10% dos meus pacientes, do meu faturamento, ele vem da telemedicina. Primeiro, eu Uhum, oferecia telemedicina para os meus pacientes, uhum, depois, os pacientes me procuravam para primeiras consultas, e têm me procurado para fazer primeiras consultas,
e outras estratégias também que existem para a captação de pacientes, que a gente conversa muito nos cursos, né, no né? nosso grupo aí privado, né, Asdrubal, essas estratégias de captação, networking. Então, eu acho que tem muitas vantagens de estar fazendo parte desse universo aí, que é o universo da telemedicina. E, Camilo, você falou que você teve um aumento aí de 10% em média aí da tua renda. Mas para fazer telemedicina, você teve que também aumentar 10% de gasto no teu dia a dia ou não precisou? Não, não precisei, Né? porque basicamente a telemedicina, realmente o gasto é próximo a zero. Já é E tudo que a gente tem, né, é para tudo fazer, que né? eu já tenho, que é o celular, meu computador, a internet, o meu espaço físico, seja quando eu faço a telemedicina no meu consultório, ou quando eu faço a telemedicina no meu escritório, ou em outras situações também. Às vezes já aconteceu de eu estar na casa, na roça, né? Que está na Ah, roça e o algum mineiro paciente tem que ter um sítio, né? está na roça e algum paciente tem uma demanda e eu faço a consulta por lá, seguindo todas as normas éticas, um ambiente reservado, né, com fone de ouvido e respaldando o paciente sempre de tudo. Não existe um gasto adicional. É tudo aquilo que eu já tenho em mãos que eu utilizo. No caso você também já tinha prontuário eletrônico, já utilizava, Sim, né? é. Então, né? Para quem já tem O tudo, prontuário que eu utilizo já ofereceu a ferramenta de telemedicina gratuitamente. Então, realmente o gasto, se for analisar, é muito mais interessante praticar a telemedicina do que a de consultório. Os gastos são enormes. Eu tenho consultório presencial e eu sei muito bem como é que é isso, como é que é, funciona. Atualmente, eu só exerço a telemedicina através são consultas particulares, então eu não atendo pelo convênio. E o valor da consulta presencial é o mesmo da consulta online, então eu pratico o mesmo valor, não dá o plantão, poder, aos finais de semana ou horários não comercial, atender da minha casa, né, dentro do meu escritório, e entre um paciente e outro, tomar um cafezinho, tomar um leite, ver o meu filhote, falar, dar um oi para minha esposa. O que nós estamos fazendo hoje, né, isso vai melhorar ainda mais o nosso trabalho no futuro. Não querendo ser pessimista, nem desanimar os colegas, mas eu acho assim, quem não iniciou ainda com a telemedicina, ou oferece, tá por insegurança, ou não está oferecendo a teleconsulta para os pacientes, está bobeando, assim, está comendo mosca mesmo, porque é realidade, vai cada vez aumentar mais. Se você não fortalecer sua marca pessoal, quer dizer, se você não fortalecer sua empresa, doutor Asdrubal, doutor Camilo, doutor Marcelo, uhum, corre o risco de uma empresa grande, Amazon, Facebook, e criar um modelo de telemedicina e engolir todos nós, pequenos mortais. Então, é, a gente tem que se apropriar desse espaço, sabe? Cada um de nós tem um espacinho aí, uns menores, outros maiores, mas a gente tem que preencher essas lacunas, porque se nós não preenchermos como pessoas físicas, lá para frente os grandões vão engolir a gente. Então a gente tem que se fazer uhum. presente. E, né, principalmente nesses casos, né, de doenças, né, degenerativas, demências, que é difícil o paciente se deslocar até o consultório médico presencialmente, demanda, né, às vezes que vá um filho, dois, ou um cuidador, mais a outra pessoa, né, isso tem um custo e é oneroso para o É uma paciente, tanto logística muito grande, né? é, Você tem uhum, que, às vezes, alugar uma ambulância, vai uhum, um, dois filhos, mais um cuidador. sim, Então, é uma coisa realmente bem onerosa, sem falar o uhum, desgaste emocional que é, emocional, desgaste físico.
Um E paciente que tem atualmente Alzheimer é o que eu pode tenho piorar do feito. quadro dele, né? E Porque isso pode ficar muda o mais ambiente, né? agitado, Uhum, agressivo. Então, eu tenho usado muito essa modalidade híbrida. Uma consulta online, uma consulta presencial, ou uma consulta com a família presencial, uma consulta online com o paciente, uma consulta presencial com o paciente e a família. E uhum. os retornos têm sido muito grandes e realmente é muito interessante e não me arrependo em nada de estar oferecendo esse serviço para a minha turma. E um serviço que você também pensou e inovou também é a questão da teleorientação para os familiares do paciente que tem um Uhum, quadro de demência, né? E uhum, você faz isso também por tele, né? Teleorientação. uhum, É algo bem interessante também, porque às vezes o médico foca em atender o paciente, mas e o cuidador dele? Como é que ele está também? Quais as uhum. dúvidas que ele tem? Os anseios, as angústias, né, que ele tem? E o cuidador é um ponto-chave para que o paciente fique bem, né? Exato. Então, parabéns aí também por essa ideia, né? Acho que a telemedicina ajudou a gente, ó, pum, abrir, né, É, a visão, né? Muito bom. realmente a forma como eu enxergava a medicina, ela mudou muito depois da telemedicina e me abriu muito a cabeça para outras possibilidades e outras formas de estar exercendo e ajudando o paciente. Entender que medicina não é só aquela tá dentro do consultório, né? Medicina vai muito além disso.